Irmãos, eu recebi um vídeo de um pastor que foi arrebatado, né? E fala sobre o avivamento, né? Ele disse que vai haver um grande avivamento e tal. E eu assisti esse vídeo e não questionei, não pensei que não viria de Deus ou algo assim. Eu simplesmente assisti e achei assim muito bonito, muito impactante o testemunho, né? A história. Só que assim, eu não levei em oração, eu não perguntei nada pra Deus, eu só assisti o vídeo. Só que aí, 6 dias depois, o Senhor me deu uma palavra. E assim, eu não estava mais pensando no vídeo, já tinha passado, eu não estava com aquilo na cabeça. Só que quando eu li a palavra, eu entendi que o Senhor estava se referindo, né, a esse tema sobre o avivamento. Então, eu levei em oração, né, direcionado a esse assunto, pedi confirmação para o Senhor para saber se era aquilo mesmo, pedi para outras pessoas me ajudarem a confirmar. Uma pessoa já confirmou de cara aquilo que eu estava entendendo. A outra irmã que eu pedi, né, ajuda para confirmar foi a irmã Thalita, do canal Sonhos e Visões. E então a gente entrou num propósito, que as duas estariam em oração, pedindo assim uma resposta clara de Deus em relação a isso. Então a irmã Thalita teve um sonho, e eu vou postar aqui para vocês agora o sonho que ela teve. Eu sonhei que eu tava numa igreja. Desculpa o barulho atrás, é barulho de onda, que eu tô numa praia deserta aqui com as minhas filhas, uma praia minúscula, só tem eu e elas. Então, eu sonhei que eu tava numa igreja, e essa igreja, ela tinha aparência, assim, de todas as igrejas que eu já frequentei na vida, sabe? Era como se fosse tudo a mesma coisa. E tava, assim, um pré-culto ali pra começar. Assim, a igreja, ela era extremamente tradicional, né? Naquele estilo tradicional, que tem aquele anfiteatro, tem o púlpito lá na frente, aquele clássico que a gente conhece. E espalhado ali pelo meio da igreja, né, pelas cadeiras, tinha como se fossem umas baias, sabe aqueles cubículos empresariais, assim, que tem umas baias que as pessoas ficam dentro, assim, separando as pessoas? Então, tinha umas baias dessa, e cada uma dessas baias ficava um pastor dentro, né? A igreja tinha muitos pastores, e eles ficavam ali dentro desse cubículo, no pré-culto, né? E ali eles ficavam se preparando. Então dentro do cubículo tinha como se fosse um escritorinho com lugar para eles orarem, para eles se prepararem, estudarem, né? Tinham outras cadeiras ali para outros membros da família. Então eles ficavam ali separados, né? Tinha como se fosse uma geladeirinha, coisas desse tipo. E aí, quando começava de fato... Ah, sim, esqueci de dizer. O pastor principal, né, que era o líder total da igreja toda, era o meu pai no sonho, né? Acho que eu já expliquei pra você que em sonhos normalmente o meu pai representa Deus. Na hora eu não prestei muita atenção nisso, mas depois caiu a ficha. E aí ele tava nesse cubículo. Só que quando o culto começava, ele apertava um botão e os cubículos, as paredes desciam e sumia, né? Todas aquelas coisas desapareciam, ficavam só as cadeiras. E aí começava o culto todo mundo junto, né? Sem divisões. Aí, depois que acabou o culto, eu saí pra fora da igreja. E do lado de fora tinha tipo umas barraquinhas, uns camelôs. E eles estavam vendendo, era como se fosse uns... Sabe na época de São João, assim, que tem aqueles foguinhos de artifício, que as crianças gostam de brincar, que são tipo umas estrelinhas, assim, sabe? Uns estalinhos, uns negócios de fogo. Só que era mais potente do que aquilo. Era um negócio mais forte, né? E as crianças saíam correndo com aquilo na mão, pra lá e pra cá. E eu fui numa dessas barraquinhas e tava vendendo um negócio tipo isso, só que era muito mais poderoso. Era como se fosse parecia um lança-chamas, assim, sabe? Era um maçarico muito forte, muito, muito potente. E era pra vender, né? E eu
Lembro que eu falei, que legal, vou comprar. Só que quando eu vi a potência daquele negócio, eu tive medo. Eu falei, acho que eu posso machucar alguém, eu posso acabar me machucando com esse negócio, né? Era um fogo tremendo, um negócio poderoso, sabe? E eu tive medo. Mas é engraçado que no sonho, eu meio que sabia que essa era a resposta da minha pergunta. Não sabia exatamente como, né? Mas eu sabia que era a resposta. E o entendimento que o Senhor me deu, né, do sonho que a irmã teve, é o seguinte: ela viu uma igreja e nessa igreja os irmãos estavam divididos como se fossem ilhas, né, de escritórios, né, que cada um tem ali o seu espaço, as suas coisas, o seu material de trabalho. E ela viu o pai dela, né, representando a figura de Deus. E quando essas pessoas se levantavam, né, para cultuar a Deus, essas ilhas desapareciam, deixando assim todas iguais. O que eu entendi que, para Deus, todos são iguais. Não há diferença para placas de igrejas, para denominações. Todos estão ali no mesmo nível. E percebam que aqueles cristãos que estavam ali, né, com aquelas divisões, como o próprio nome já diz, né, eles estavam ali divididos, cada um na sua ilha, cada um no seu quadrado, preocupado com o seu estudo, preocupado com a sua crença, com a sua denominação. E eu entendo também que eles estavam encarando, né, a igreja, a palavra de Deus, como um trabalho. Cada um está ali olhando para si mesmo, sem se misturar, digamos assim. Mas perceba, irmãos, que do lado de fora da igreja, alguém estava vendendo algo que saía fogo e era algo muito forte. Só que percebam também, irmãos, que ela disse que as crianças estavam correndo com esse fogo na mão. Ou seja, irmãos, dentro das igrejas, das denominações, estão todos iguais, todos no mesmo nível. E não há diferença entre um e outro para Deus. A única diferença que existe é os cristãos que estão dentro da igreja, cada um ali no seu quadrado, e os que estão fora, com o fogo na mão. E percebam que o seu trabalho, a sua maturidade, talvez os seus longos anos de caminhada com Deus, não te serve de muita coisa, já que quem está com fogo na mão são as crianças. Que me lembra aquela passagem em Mateus capítulo 19, versículo 14, que diz: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E a parte em que a irmã está pensando se vai comprar aquele fogo ou não, onde ela mesma disse que entendeu que era a resposta da pergunta, se a informação de que haverá sim um avivamento procede ou não. Nesse momento em que a irmã está ali decidindo se vai comprar aquele fogo, né, que ela sente medo, porque ela entende que pode se queimar, é Deus respondendo, irmãos, que o fogo do avivamento, né, o Espírito Santo, ele já está aqui. Não vai ser como uma onda que vai vir e vai pegar todos desprevenidos, ou como algo avassalador que vai vir e vai tomar o mundo inteiro. E antes da irmã contar o sonho, o Senhor falava ao meu coração exatamente a resposta que ele deu através do sonho. O Senhor falava ao meu coração que Jesus veio e morreu e ressuscitou por nós. O Espírito Santo dele está na terra. Nós estamos vivendo o período da graça de Deus. Ou seja, irmãos, nós temos tudo aqui. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o perdão de Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, disponível para cada um de nós. E tudo o que você tem que fazer é decidir comprar, ou seja, pagar o preço. Como Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a palavra que ele me deu foi 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou ler para vocês alguns versículos. Versículo 3. Não se deixem enganar de nenhum modo.
Primeiro deverá chegar a apostasia. Depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo o ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. Ou seja, irmãos, ele se levanta contra todos os filhos de Deus. Então perceba que a palavra diz no versículo 3 que primeiro deverá chegar a apostasia, depois aparecerá o homem ímpio, ou seja, o anticristo. Então, antes de aparecer o anticristo, o mundo estará vivendo na apostasia. Aí, irmãos, veja o que a palavra diz no versículo 7. O mistério da impiedade já está agindo. Falta apenas desaparecer aquele que o segura até agora. Aí no versículo 8 diz, só então se manifestará o ímpio. Ou seja, há algo que segura o anticristo, que é o Espírito Santo. Portanto, quando o Espírito Santo desaparecer, quase que instantaneamente, o anticristo se manifestará, certo? E como a gente viu no versículo 3, a palavra diz que primeiro chegará a apostasia, depois aparecerá o anticristo. Ou seja, irmãos, em outras palavras, primeiro, o arrebatamento da igreja. A igreja saindo da terra, o Espírito Santo também sai da terra. A igreja, no caso, os que serão arrebatados. Saindo esses da terra, o Espírito Santo também sai da terra, junto com eles. Saindo então a igreja, os escolhidos, juntamente com o Espírito Santo, automaticamente o anticristo aparecerá. E como a palavra diz que antes de vir o anticristo deverá chegar a apostasia, portanto, irmãos, o momento espiritual em que a igreja, no momento em que a igreja for arrebatada, a gente vai estar passando pela apostasia, porque antes de aparecer o anticristo, deverá chegar a apostasia. E o anticristo só vai aparecer depois do quê? Depois que o Espírito Santo sair da terra. Portanto, o entendimento que o Senhor me deu na palavra, mais o entendimento que o Senhor deu no sonho para a irmã Thalita, o entendimento que tenho da parte de Deus é, primeiro, o avivamento é individual. Ele já está aqui desde a ressurreição de Cristo, desde que o Espírito Santo passou a habitar na terra, em cada um de nós. E para que eu e você viva esse avivamento, devemos renunciar a nós mesmos. Devemos ser semelhantes a crianças, como Jesus nos ensinou. Só que isso não vai acontecer em massa, porque a massa, a maioria, as igrejas, estão muito ocupadas olhando para si mesmo. Estão muito preocupadas buscando o conhecimento da letra. Estão distraídas com os ritos e costumes. Porém, se você quer esse avivamento, você deve sair desse comodismo, disso que se tornou a igreja física, as denominações. Então, respondendo à pergunta, haverá avivamento? Depende. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a renunciar todos os dias a si mesmo? Está disposto a se afastar, a se apartar do mundo e viver em santidade, em separação para Deus? Então, irmãos, o meu avivamento depende disso. Depende dessas questões, depende do quanto eu estou disposta a renunciar por Cristo. Depende se estou disposta a renunciar aquilo que quero para estar no centro da vontade de Deus, para que assim o Senhor me use. E uma coisa muito importante que eu falo aqui é: cuidado com as revelações, com esses vídeos no YouTube. E cuidado para que ninguém roube o seu azeite. Vamos buscar manter a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, para que a gente esteja atento a não ficar seguindo homens e muito menos ficar seguindo aquilo que agrada ao nosso coração, porque servir a Deus requer renúncia. E eu recomendo também que vocês levem essa mensagem em oração, se desejarem. Não peço que acreditem em mim,
Mas levem em oração, né? E peçam uma resposta do Senhor. E eu entrego essa mensagem a cada uma aqui, em nome de Jesus.